Estamos aqui mais uma oportunidade, dando sequência ao livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que vamos estudar hoje é a de número 23, Auxílio. Rogamos aqui a inspiração dos nossos benfeitores, trabalhadores do Cristo, que nos auxiliem a sermos fiéis. A mensagem transmitida pelo benfeitor Emmanuel, nos auxiliando assim na sua compreensão, para que possamos aproveitar ao máximo o que esse nosso amigo valoroso desejou nos trazer para nos instruir e para nos auxiliar aqui na nossa caminhada. Bom, nós vamos fazer hoje um pouquinho diferente. Nós vamos ler trecho a trecho da mensagem e vamos tentar refletir um pouquinho sobre cada parágrafo aqui dessa mensagem. Então, Emmanuel começa da seguinte forma: auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Nós já começamos aqui com uma reflexão interessante, que já nesse primeiro parágrafo Emmanuel nos traz a frase refletir a vida divina. O que nós podemos pensar a respeito disso? Nós fomos criados por Deus e a sua criação ela traz nela a perfeição do Pai. Então todos nós trazemos dentro de nós uma centelha divina, uma pureza, a pureza de nosso Pai, de nosso Criador. E essa pureza, ela fica encoberta dentro de nós quando nós caminhamos de uma maneira equivocada, quando nós nos associamos aí às atividades menos dignas, às posturas que podem trazer problemas para os outros e para nós, enfim, quando nós tomamos os nossos caminhos equivocados, nós vamos abafando aí, escondendo, nós vamos enterrando dentro de nós essa luz, essa centelha. Sempre quando nós fazemos esse tipo de escolha, essa busca pelos prazeres da vida, pelos equívocos da matéria. E aí vem a oportunidade de auxiliar. E olha que transformação que essa oportunidade faz dentro de nós. Que sentimento diferente que isso nos proporciona. Não existe nenhum de nós que não teve essa oportunidade de estender a mão ao outro, de auxiliar de qual forma for. Isso traz um bem-estar, traz uma sensação diferente para nós. O que será essa sensação, que nos preenche, que nos realiza e que nos transborda? É uma sensação fantástica. E continua Emmanuel: a eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Emmanuel nos traz aqui uma outra expressão, Ele traz aqui a eterna providência. Assim,
ele nos lembra que Deus, ele está o tempo todo nos provendo, ele está o tempo todo nos auxiliando. Ele está, independente das escolhas que nós fazemos, independente dos caminhos que nós tomamos, ele está pronto para nos auxiliar, para nos estender a mão, né? A gente até tem aqueles exemplos, né, de pessoas que a gente nota que às vezes tomam atitudes equivocadas o tempo todo, e a gente fala, puxa, como é possível que essa pessoa, mesmo com tantas atitudes dessa natureza, tem essa, às vezes a gente chama até de sorte, né? Tem essa sorte, tem esse amparo, tem esse auxílio, tem tudo resolvido no seu caminho, né? Então Jesus é Deus, né? Ele não nos deixa faltar nada. E a gente pode ver esse carinho dele, esse prover através de coisas simples, né? Através de todos os elementos da sua criação. As sementes brotando, o sol aquecendo o nosso planeta, a chuva aliviando o calor, trazendo a abundância, a vitalidade, né? Através da água, o vento, o alimento, as sementes se desenvolvendo, se transformando em árvores, em vegetais, em suprimentos para nos alimentar, né? Então nós temos tantas coisas belas que Deus coloca aqui à nossa disposição para nos auxiliar enquanto estamos aqui encarnados, para nos prover de saúde, de alegria. Você olha esse mês de setembro, iniciando, né, a primavera, tanta beleza pelos nossos caminhos, tantas flores, aí vem os perfumes. Então, mesmo nos momentos de dificuldade, de dor, de angústia, a gente tem isso tudo ao tempo todo ao nosso redor. E isso é tudo colocado no nosso caminho, sem nenhuma cobrança, sem pedir nada em troca, não é? E a única coisa que Deus gostaria de nós é que nós fôssemos aí canais, como está escrito aqui, literalmente aqui no texto, canais de expressão que o distribuam, né? Então, nós somos ou devemos ser multiplicadores dessas bênçãos que nós recebemos. Nós devemos ser esses canais que levam até o próximo essa grandeza da bondade de Deus que nos provê a todo instante. E outra questão importante, né, que quanto mais essa provisão se faz, né, maior ela se torna, e quanto mais nós somos distribuidores dessas bênçãos, mais a gente tem para dar e para distribuir. Voltando aqui mais uma vez ao texto, Emmanuel continua: é necessário, porém, estejamos de atalaia, ou seja, vigilantes, no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens que Ele nos enriquece. Olha, Emmanuel nos chama aqui a atenção à necessidade de estarmos aqui vigilantes. Jesus já nos alertou isso em seu Evangelho, né? Em várias passagens ele chama a atenção para estarmos vigilantes,
observando as nossas atitudes, observando as nossas fraquezas. Nós estamos inseridos em um mundo de tantas tentações, né? Um mundo material, e essa matéria, ela nos atrai. De fato, nós vivemos na matéria, nós precisamos dela. Então isso tem uma atração muito forte sobre nós. E tanto as questões materiais quanto tendências que nós temos ainda, que nós trazemos dentro de nós para serem corrigidas com a nossa vivência, né, nos causam tropeço, nos causam vacilação, né, no nosso caminhar. Então aqui fica esse alerta que, trazido por Jesus e lembrado por Emmanuel, né, para ficarmos vigilantes, para que nós não nos percamos, né, no nosso caminhar. E aí, ficando em vigilantes, nós perdemos oportunidades aí de sermos servidores do Cristo, de sermos propagadores das benesses que nós recebemos. Nós perdemos aí as oportunidades de auxiliar. Vejam bem, por maiores que sejam as nossas dificuldades, as nossas dores, nós nunca estamos sós, nunca nos falta o auxílio. O tempo todo nós temos ao nosso entorno pessoas, oportunidades, situações que nos favorecem, que nos ajudam a retomar o nosso caminho. Nós só não prestamos atenção. Às vezes nós vivemos tão atribulados naquela dificuldade, naquela situação de desespero, de nervosismo, de desencanto, de desengano, que nós não vemos o que está acontecendo à nossa volta. Tive uma oportunidade de acompanhar uma pessoa quando da sua internação por alguns dias, e num isolamento dentro do hospital, você pode olhar pela janela e perceber uma imensidão de vida a se desenrolar. Não falando só das pessoas, mas você vê uma manhã nascer, você vê as árvores, você ouve o canto dos pássaros, você observa o movimento do lado externo, a vida toda se desdobrando. Tantas coisas boas, tantas coisas bonitas que nos chegam como esperança. Basta olharmos para fora, olhando, percebendo o ambiente. Olha quantas pessoas vêm até nós nos auxiliar, nos tratar no momento de uma dificuldade dessas, não é? Tem ali um enfermeiro que passa, uma enfermeira que passa para olhar a nossa temperatura, para trazer uma medicação. Tem o médico que vem visitar para saber se tudo está caminhando bem, né? Muitos estão ali ao nosso entorno, fazendo todo o possível para que tudo se desenrole da melhor maneira possível. As pessoas que vêm fazer a limpeza do quarto, aqueles que vêm trazer o alimento, são muitos corações envolvidos. Tem aqueles que visitam, fazendo uma oração, trazendo uma palavra amiga, né? Então são várias formas de multiplicar as bênçãos que Deus nos concede. Continuando aqui ainda, quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios que ela produz reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Emmanuel nos traz aqui esse exemplo da luz.
da energia elétrica, né? Ele fala dos princípios da eletricidade. E a gente observa aqui nesse parágrafo a questão da cooperação, que já foi estudada, né, em outros momentos, mas que ela está aqui expressa da mesma forma que o auxílio, onde nós observamos nessa cadeia de transmissão da eletricidade diversos componentes, desde os mais simples até os mais complexos, todos auxiliando esse percurso para que essa energia chegue na nossa residência, chegue na nossa empresa, chegue numa fábrica, num hospital, numa escola e seja útil, cumpra o seu papel, cumpra a sua finalidade. Os fios, as tomadas, né, a água que gera as turbinas da hidrelétrica, todos esses condutores, todos auxiliam esse processo, desde um componente mais simplesinho de um parafuso até uma central eletrônica, até os componentes mais elaborados. A inteligência do homem que o tempo todo inventa recursos de tornar essa possibilidade mais dinâmica, mais barata, mais eficiente, né? Então, quanta cooperação, quanto auxílio existe em todo esse processo. E veja bem, desde o mais complexo até o mais simples, todos são úteis nesse processo. Isso que a gente tem que entender e trazer para a vida da gente. Tudo que a gente faz para o bem, para cooperar, para auxiliar, é útil, é valioso, independente da grandiosidade. Às vezes uma palavra amiga, às vezes um alimento que você doa, uma peça de roupa, às vezes uma visita que você faz, às vezes uma música que você canta, às vezes o simples momento de silêncio que você faz. Tudo é útil nesse processo. As pessoas, algumas pessoas têm capacidade de mobilizar, outros tantos numa palestra, levando uma palavra às vezes até magnetizante, que alivia o coração, que tranquiliza a vida. Outros acham que não têm a capacidade de fazer isso, então eles não são úteis. Claro que são úteis de diversas outras formas, são úteis auxiliando em alguma tarefa, fazendo uma campanha do Quilagrar Casa Espírita. A gente brinca muito com isso, né? Tantas atividades existem na Casa Espírita e às vezes algumas mais evidentes que se destacam em qualquer empresa, em qualquer religião, isso também acontece, né? Então você vê às vezes um templo religioso, orador de destaque, ou a pessoa que conduz aquela reunião, que tem aquele dom maravilhoso de levar a palavra de Jesus aos corações de tantos, ele se destaca. Mas quantos foram necessários para fazer que tudo aquilo funcionasse de maneira tão perfeita, né? Então, nós todos somos úteis, nós todos temos o nosso papel nesse grande mecanismo, né? Nós todos, sem exceção, somos necessários para que tudo funcione. Seguindo ainda, quem conhece igualmente o manancial sabe que a água
Para manter-se pura, exige o escoadouro. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. Emmanuel nos traz aqui outro exemplo para reflexão, né? O escoadouro no manancial de água. Por que isso, né? A gente, em outras oportunidades, acredito que muitas pessoas já devem ter ouvido esse exemplo da água. Quando ela fica parada, ela se torna imprópria para o uso, porque tantas coisas que são depositadas ali dentro dela, né, vão apodrecendo e ela vai se contaminando. Ao contrário de que, existindo esse escoadouro e a água circulando por aquele ambiente, circulando para outros locais, ela leva com ela a vida, os nutrientes, a diversos outros lugares, para irrigar uma plantação, para matar a sede de alguém, de uma comunidade, de algumas pessoas, né? Ela é útil para limpeza, tantas utilidades que tem a água, desde que ela circule, né? Olha a importância da gente relacionar isso com a lição que ele vem nos trazer a respeito do auxílio. Parado, aquilo fica estagnado. O auxílio precisa de ação, ele precisa se movimentar em direção a alguém para que ele cumpra a sua função. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. Ele vai seguindo o raciocínio da água parada e da associação que ele faz com o escoadouro. Aí ele traz o seguinte exemplo ainda. O sangue que não circula gera necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. É mesmo um exemplo semelhante ao do escoadouro, né? Ele fala que antes que a lei do auxílio permite a solicitação, ou seja, né, nós o tempo todo pedimos o auxílio, pedimos pelo auxílio de alguém, pedimos auxílio para a nossa dificuldade, pedimos auxílio a Deus, aos companheiros, aos familiares, amigos, ou pedimos auxílio para ajudar alguém também, né? Nas nossas tarefas, nas nossas dificuldades, nós pedimos auxílio para que esse auxílio seja útil para alguém, né? Nós sozinhos não conseguimos realizar pouca coisa, mas quando temos o auxílio de mais alguém ou de mais um grupo, esse potencial nosso cresce. E ele traz aqui ainda o exemplo do sangue, né? O sangue ele dá vida e alimento para as nossas células, mas se ele está estagnado, tanto nutriente que ele carrega, o oxigênio que ele carrega, ele não serve para nada. Ele alimenta aquilo que está em torno dele por um certo tempo, mas a falta de circulação faz com que aquela área onde ele está parado fique necrosada, né? Aquela área morra, perde a vida. Daí a gente vê pessoas, às vezes, que precisam amputar alguns membros pela falta de circulação do sangue, né? Então, tanta vida estagnada gera a perda da vida. E continuamos aqui ainda. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide no campo social, missionário do progresso que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria, ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro de sombra à margem do caminho, usurário infeliz,
que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. Vejam que Emmanuel nos traz aqui um outro exemplo para a nossa reflexão relacionado às posses, né? Ele não condena que a riqueza, isso aí é um outro assunto para outra reflexão, mas passando rapidamente sobre esse assunto que trouxe aqui no tema, a pessoa que tem possibilidades maiores, ela precisa utilizar essas suas possibilidades em benefício de alguém, fazendo com que circule essa força, essa energia do poder da riqueza de forma positiva, e não que ele guarde aquilo de forma egoísta só para ele. Guardar de forma egoísta é administrar mal os bens que o Senhor concedeu a ele, né? Administrar com avareza, é fazer com que a pessoa nessa situação viva perturbada, em desconfiança. Todas as pessoas que se aproximam dela se aproximam por querendo alguma coisa, querendo tirar proveito de alguma coisa. Sempre essa sensação que fica. Todos querem nos prejudicar, nós não temos amigos, nós só temos pessoas com interesse, né? Só com interesse naquilo que nós temos. Então essa é a visão da pessoa que concentra os bens e não faz com que aquilo multiplique, tanto para si quanto para os outros. Já no início aqui desse parágrafo, Emmanuel nos traz o exemplo aqui do bom administrador, que coloca os seus recursos para produzir. E aí ele gera emprego, ele gera uma renda para outras famílias, gera possibilidades de crescimento, não só para ele, quanto para a localidade onde ele está inserido, né? Ele gera impostos, ele gera condições de auxílio para as comunidades carentes, ele gera emprego. Olha, tem tantos exemplos aí de empresários que, para facilitar o acesso, o trabalho da sua equipe, ele constrói e oferece para seus empregados as creches para as crianças, locais onde que as crianças vão ser bem cuidadas, bem educadas, enquanto os pais estão trabalhando na sua empresa, né? Quantas formas existem de gerar renda? Isso aí multiplica para ele, materialmente, ele cresce e multiplica para aquele que está sendo beneficiado. E nós continuamos aqui ainda, observando o parágrafo seguinte. Emmanuel nos traz: o amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos, e o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Lembrando lá da oração de São Francisco, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, não é? Então, é auxiliando que somos auxiliados. E quanto mais nós fazemos, mais nós recebemos e mais potencial de realizações nós temos. Nós observamos aí as responsabilidades. Vamos observar nossa vida material, né? Quando alguém se destaca em alguma função, as responsabilidades para essa pessoa aumentam, né? Todo mundo
concede a ele mais responsabilidade e ele se desenvolve cada vez mais. No campo do auxílio, da mesma forma, isso se desenvolve. Quanto mais nós fazemos, mais oportunidades nós temos de realizar, mais recursos também nós recebemos para trabalhar junto e fazer com que esse auxílio cresça e expanda cada vez mais. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade, a estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que igualmente em silêncio se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Eu leio isso aqui, já lembro, sempre quando a gente discute ou estuda alguma coisa relacionada à vaidade, esse tema a gente lembra de um amigo que conta uma história, né? Quando a gente tem uma oportunidade de fazer o bem, de fazer alguma coisa diferente, de auxiliar o outro, e aquilo faz tão bem para nós, nos engrandece, né? O texto aqui nos ensina a guardar isso para nós, com humildade, né? E sentir bem, não ficar trombeteando aí as coisas que a gente faz. Mas dificilmente a gente consegue guardar isso para nós, porque nós não estamos tão habituados a realizar tarefas do bem. Quando a gente faz, aí a gente fica logo procurando uma oportunidade de contar isso para alguém. Tá errado não, né? Nós estamos começando, estamos aprendendo, né? Isso nos faz tão bem, a gente só não pode fazer isso de uma maneira negativa, querendo aparecer, né? Ou querendo se envaidecendo daquilo, né, que ainda nós não conseguimos construir dentro de nós. Mas vamos fazer o bem, que isso vai nos trazer de fato boas sensações, né? E aqui ele nos lembra ainda dos benfeitores amigos que estão o tempo todo ao nosso lado, né? Anonimamente. Olha, quem de nós sabe o nome do nosso anjo da guarda? Tantos espíritos afins que estão aí nos auxiliando o tempo todo, nos inspirando, nos tirando aí de algumas enrascadas onde nós poderíamos estar tropeçando de maneira absurda, e eles nunca aparecem para nós, né? Nunca buscam os holofotes. Eles trabalham anonimamente e incansavelmente. Vamos procurar o exemplo desses nossos amigos, né? E seguir o caminho deles. Prossegue, Emmanuel. Ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Assim termina a mensagem do nosso benfeitor. E concluímos aqui, né, a nossa reflexão através dessas belas palavras do nosso amigo Emmanuel, sempre lembrando que não necessitamos de retribuição. Fazer sem procurar nada em troca nos traz méritos e bênçãos do mais alto, numa quantidade tão elevada, né? Nós fazemos para o outro sem esperar que há algo em troca. Mas o tanto que nós recebemos até nos faz questionar, somos dignos de fato disso tudo, né? De tanto carinho, nós que tropeçamos tanto,
que erramos tanto, que fazemos tanta coisa ainda avessa aos ensinamentos de Jesus. E aí, olha só, temos pessoas à nossa volta que nos querem tão bem, que estão nos ajudando o tempo todo. E se nós nos empenhamos a realizar o bem, olha quanta coisa boa nos acontece, né? Vamos procurar seguir esses exemplos, vamos procurar refletir sobre a possibilidade do auxílio. Em todos os momentos da nossa vida, essas oportunidades se desdobram. É só não ficarmos de braços cruzados. Alguma coisa que cai perto de nós, o ato de abaixarmos e pegarmos e auxiliarmos aquela pessoa que às vezes está com alguma coisa na mão e tem dificuldade de abaixar para recolher aquele objeto que caiu, é uma forma de auxiliar. Tantas coisas simples. Vamos começar com a simplicidade, vamos começar com as questões mais fáceis de realizar. E daí a pouco, naturalmente, a gente está realizando questões mais complexas. E sempre, sempre, sempre recebendo o auxílio do mais alto. Gratidão a Deus pela oportunidade e por tanto auxílio que nós recebemos. Fiquem em paz e que todos nós possamos auxiliar sempre. Que Jesus abençoe a todos. Gratidão.